turma, tudo bem? Hoje nós vamos dar início a um novo tema dentro do conteúdo de minorias. Vamos falar sobre os povos indígenas. A proposta é que a gente conheça um pouco mais sobre essa população, discuta temas que estão presentes hoje no nosso dia a dia. Se a gente abrir as notícias, os jornais, a gente vai ver que a proteção dessa população é um tema que vem sendo bastante discutido. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre essas discussões. Vamos conhecer o conceito de índio, de terras indígenas, ver como isso está regulado dentro do nosso ordenamento jurídico. Vamos falar sobre o Estatuto do Índio, como a proteção do índio ela está presente, prevista na nossa Constituição Federal. Vamos trazer alguns dados. E essa é a proposta de trabalho, então, sobre esse tema a partir de agora. Iniciando, turma, dentro de uma perspectiva histórica. Os índios, ou os povos indígenas, são a primeira população que viveu aqui no continente americano, mais especificamente no Brasil. Então, são os primeiros povos que habitaram essas terras e com a chegada dos europeus, por volta do ano de 1500, houve um conflito, então, entre esses europeus que estavam vindo, né, para desbravar essas terras e a população que aqui vivia. E esse encontro, né, provocou esse conflito que gerou a morte de milhares e milhares de índios que viviam aqui no nosso continente. Seja por conflitos diretos, através do uso de armas por parte dos europeus, seja também pelas doenças trazidas por esses europeus para o nosso continente, que até então não tinha, né? Essa população não tinha contato com uma população diferente, com doenças diferentes, isso fez com que boa parte dessa população também fosse dizimada, e claro, por conflitos diretos, uso de armas, até porque os europeus vinham para cá buscando explorar economicamente essas terras, então na busca de ouro, de prata ou de alguma outra forma de explorar esse território. Então, só para vocês terem uma ideia, entre a chegada do Cristóvão Colombo à América em 1492 até por volta de 1600, historiadores calculam que mais de 56 milhões de índios morreram na América Latina. Então, é um dado bastante significativo e esse dado ele representa quase que o extermínio de 90% da população indígena que aqui vivia, certo? Então, é um dado bastante alarmante. E claro, esse dado ele também é controverso, né? Alguns dizem que esse número pode ter sido muito maior, até porque na época era difícil ter um controle de qual era efetivamente esse dado, esses números, né? Depende de uma pesquisa histórica, mas é um número bastante significativo para mostrar como essa população ela foi atingida, atacada dentro desse período da colonização, e depois a gente vai ter todo um processo de domínio dessas terras, né? Estruturação, colonização dessas terras, na qual essa população ela também foi colocada de lado. Na verdade, no primeiro momento, houveram algumas tentativas de incorporar essa população de alguma forma, né, principalmente através da catequese, da religião, né, buscando converter essa população indígena para o cristianismo. E aí, claro que haviam vários conflitos, porque eram costumes diferentes, crenças diferentes, línguas diferentes, inclusive dentro dos povos indígenas, eles tinham culturas entre eles, né, diferentes, línguas diferentes e também tradições diferentes. Então, foi um processo bastante complicado e por muito tempo essa população ela foi completamente ignorada dentro de um processo de colonização, depois de independência e depois de democratização, proteção dessa população em si. Bom, pessoal, com o passar do tempo se observou, né, se constatou que essa ideia de catequese missionária, de busca de conversão dessa população indígena para uma cultura europeia, não havia conseguido nem converter os índios a essa cultura,
nem defender o território desses indígenas contra invasores, nem impedir o extermínio dessa população, seja em decorrência de doença, seja em razão de matadores profissionais, conflitos armados, disputas de terras que vinham acontecendo. Tá? Essa situação ela foi sendo cada vez mais agravada no Brasil, até por conta do desenvolvimento, né? Então a gente vai ter um conflito entre um processo de urbanização e a manutenção dessas terras tradicionais, principalmente quando vão ser construídas as estradas de ferro, ligando principalmente a região Nordeste ao estado de São Paulo. E a construção dessa estrada de ferro entre o Nordeste e São Paulo também desencadeou uma disputa armada entre índios e trabalhadores nesse projeto de construção dessa estrada. Os índios eles lutavam para impedir que as suas terras fossem invadidas. Então isso durou por mais de meio século, até que então se buscou regular essa situação da população indígena por parte do governo brasileiro, por parte da União, tá? A primeira tentativa de se criar um órgão, uma fundação que vai proteger o índio no Brasil, ela ocorreu há mais ou menos 100 anos atrás, né? Foi por meio de um decreto-lei de 1910 que tinha como objetivo ser criar um órgão, então, que fosse associado, vinculado ao governo federal, encarregado de executar a política indigenista, certo? Hoje, quem cuida, quem regula as questões dos povos indígenas é a FUNAI, mas a FUNAI mesmo, como ela é estruturada hoje, como ela foi pensada hoje, ela foi criada em 1967, então substituindo esse órgão anterior que havia sido criado, que era chamado de Serviço de Proteção aos Índios. Então a FUNAI vem para substituir esse Serviço de Proteção aos Índios, sendo criada em 1967, certo? Falando um pouco sobre a FUNAI, né, ao longo das aulas a gente vai falar mais desse órgão, né, que é a Fundação Nacional do Índio. Ele é um órgão indigenista, oficial do Estado brasileiro, e como eu falei para vocês, foi criado em 1967 e ele é vinculado ao Ministério da Justiça, certo? E aí ela é quem coordena e é a principal executora da política indigenista do governo federal. E sua missão, como vocês podem encontrar no próprio site aqui da FUNAI, e que vai trazer todos os dados, informações, quem eles são, o que fazem, a estrutura do órgão, é bem importante acessar esse site para conhecer essa instituição. Então, a missão da instituição é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. Então, cabe à FUNAI os principais temas envolvendo a população indígena. Por exemplo, identificação e delimitação, demarcação, regularização das terras indígenas, vamos falar um pouco sobre elas também, um tema bem importante. Fiscalizar, né, e monitorar esses povos, essas terras indígenas. Coordenar e implementar políticas de proteção aos povos isolados e recém-contatados, porque a gente ainda tem povos indígenas, especialmente na Amazônia, que estão isolados e que não têm contato com outros povos, com outras, com cidades, com outras pessoas, né? Então, são poucas as pessoas que têm acesso a essa população. Inclusive, há um tempo atrás, se discutia a questão de enviar grupos missionários para esses locais para fazer contato com essas pessoas, até porque seria algo que era feito há mais de 100 anos atrás, então se utilizar dessa técnica para entrar em contato com essa população é algo que é bastante discutido, bastante controverso, né? Então a FUNAI ela vai ter esse papel, né? E a atuação dela ela está orientada por diversos princípios que principalmente se destacam a organização social, os costumes, a língua, o reconhecimento, né,
da organização social, os costumes, da língua, das crenças e tradições dos povos indígenas. Então, se reconhece esse direito a essa população e que essa população ela possa alcançar uma autonomia plena, a sua autodeterminação é algo bem importante dentro da questão dos povos indígenas, a ideia de autodeterminação dos povos indígenas, o direito que eles têm, né, de agir e viver com base nas suas tradições, nos seus costumes, nas suas crenças, né, e que isso na verdade, é uma contribuição para a consolidação do Estado democrático e pluriétnico, já que a gente tem várias culturas, várias etnias, né? A população indígena, os povos indígenas são mais um grupo étnico que o Brasil possui e reconhecer esse direito à autodeterminação desses povos é contribuir para esse Estado democrático e pluriétnico, tá? Então a FUNAI ela tem esse papel bem importante. Bom, posteriormente à criação da FUNAI, em 1967, foi editado, então, o Estatuto do Índio, em 1973, que vai ser a lei que nós vamos estudar durante as nossas aulas. E aí, com o Estatuto do Índio, se formalizou os procedimentos a serem adotados pela FUNAI para proteger e assistir a população indígena, inclusive no que diz respeito à definição das terras e o processo de regularização fundiária com relação à população indígena, tá? Também vai definir o que é índio, o que são terras indígenas, entre outras questões bem importantes previstas no Estatuto do Índio. O Estatuto do Índio ele representou um avanço bastante grande em relação à política indigenista que era praticada no Brasil, principalmente estabelecendo novos referenciais no que diz respeito à definição de terras ocupadas tradicionalmente por essa população indígena, né? E também uma outra questão bem importante é que o Estatuto do Índio ele assegurou a participação de representantes da população indígena junto à FUNAI para que realmente as políticas que sejam implementadas, os programas, os projetos elaborados pela FUNAI escutem os interesses e as vontades dessa população, o que é bem importante, certo? Porém, pessoal, como eu falei para vocês, o Estatuto do Índio ele é de 1973, ou seja, ele é anterior ao período de redemocratização e ele é anterior à nossa Constituição Federal de 1988. E claro, no processo de democratização ou redemocratização do país, que se iniciou ali pelo final da década de 80, se observou uma ampla discussão sobre a questão indígena pela sociedade civil e pelos próprios povos indígenas que começaram a se organizar e se conscientizar para se organizar politicamente, que até então era algo que não ocorria, né? Então, nas discussões e atividades políticas que envolveram esse período de elaboração da Constituição de 1988, foi intensa a atuação dessas entidades civis dedicadas à causa indígena, e por isso, então, a Constituição de 1988 ela vai instaurar um novo marco constitucional, substituindo uma noção antiga que tinha de tutela e assistencialismo em relação a essa população, para um modelo que afirma a pluralidade étnica como um direito, né, que eu falei para vocês, e estabelece relações protetoras e promotoras de direitos, né? Então, ela está preocupada em assegurar direitos a essa população para que elas tenham autonomia de se desenvolver, certo? E aí a Constituição ela estabeleceu o prazo de 5 anos para que todas as terras indígenas elas fossem demarcadas e assim mostra uma mudança de visão, de abordagem e orientação para o Estado que vai exigir uma reformulação dos mecanismos e ações relativas às populações indígenas, tá? Uma outra questão bem importante é que a Constituição de 88 reconheceu a capacidade civil dos povos indígenas, né? Se a gente for pegar
o nosso Código Civil, né, anterior, ele, de 1916, ele tratava como incapaz os civícolas, ou seja, os membros dessa população indígena. A Constituição Federal, ela vem justamente para reconhecer a capacidade civil dos povos indígenas, porque se a gente for observar, isso é uma concepção que vem ainda desde a época da colonização, né, cuja discussão era se os indígenas eles eram seres capazes ou incapazes de se autogovernar. E justamente os espanhóis, eles defendiam, parte dos espanhóis defendiam que eles eram incapazes de se autogovernar e que justamente por isso cabia à população, aos povos europeus, cuidar, dominar essa população e estabelecer, então, essa forma de colonização na América Latina, certo? E aí vejam que isso vem, essa ideia de incapacidade dessa população vem desde aquele período, e isso só se reverte com a Constituição de 88, quando se reconhece a capacidade civil dos povos indígenas, certo? E claro, a nossa Constituição de 88 ela vem também a se alinhar com vários instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos que vinham sendo elaborados, né, nesse período, principalmente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, né, que é um instrumento jurídico internacional e que tem referência no campo de proteção da população indígena, certo? Então, essa Constituição de 88, ela traz, ela rompe com uma perspectiva de tutela e de integração dessa população indígena, tá? Para estabelecer o direito desses povos de terem as suas terras e de se autogovernarem. Com relação às previsões que estão na nossa Constituição, é importante mencionar, primeiro, o artigo 20 da Constituição Federal, que vai determinar que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, elas são bens da União. E aí vem toda a discussão, porque, na verdade, essas terras, elas não têm... os indígenas, a população indígena, eles não têm a propriedade sobre aquela terra. Na verdade, eles têm o direito de posse e uso. Essas terras, elas pertencem à União, mas uma vez que elas são delimitadas, demarcadas e são feitas, essas delimitações e demarcações são feitas pela própria União, através dos seus órgãos, como a FUNAI, e aí se reconhece o direito dessa população de viver nessas terras, mas essas terras, na verdade, elas pertencem à União, certo? Depois, pessoal, na nossa Constituição, ainda importante, a parte que vai tratar dos índios é o capítulo 8 da Constituição Federal. E aí a gente vai ter no artigo 231 e seguintes a regulação com relação a essa população, especialmente no que diz respeito à questão das terras, tá? E nos direitos originários que essa população possui sobre essas terras. Direitos originários, bem importante, pessoal, porque na verdade na origem foi essa população que primeiro esteve ocupando esses territórios, certo? E por terem sido perseguidas, exterminadas, acabaram perdendo o direito ou o acesso às suas terras originárias. Então, no artigo 231 da nossa Constituição, ele vai determinar que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, aqui, bem importante, retrata tudo isso que a gente falou, a questão da autodeterminação, né? Então, não mais uma perspectiva de integração e tutela, mas de reconhecimento de autodeterminação, de que essa população tem um direito originário sobre as terras que elas ocupam e que vai competir à União demarcar essas terras, e isso é feito através da FUNAI, que é o órgão competente para tanto, certo? Uma outra disposição importante
na nossa Constituição Federal, é a que determina no parágrafo 2º do artigo 231 que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, elas destinam-se à sua posse permanente, que é aquilo que eu falei para vocês, né, a diferença entre posse e propriedade, cabendo-lhes aos povos indígenas o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Então, cabe a essa população se utilizar dessas riquezas naturais, dessas terras onde eles estão localizados, inclusive o aproveitamento dos recursos hídricos e dos potenciais energéticos que existem nessa região, certo? Com relação ao conceito de índio, isso está previsto no Estatuto do Índio, no artigo 3º, que vai dizer que para efeitos dessa lei, do Estatuto, né, índio ou civícola, e aí vejam que eu mencionei para vocês, né, que havia a previsão anterior no nosso Código Civil, que era de 1916, de que os civícolas, eles eram incapazes, né, e isso é alterado posteriormente pela Constituição Federal de 88 e, consequentemente, no Código Civil, que é o atual, que é de 2002. Então, o índio ou civícola é todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana, ou seja, faz parte dessa população que já vivia e tem sua origem, né? Vem dessa população que já vivia aqui antes da chegada de Colombo à América e que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional, tá? Então, tem a ver com o pertencimento e a identificação de pertencimento a esse grupo étnico específico. Com relação à comunidade indígena ou grupo tribal, o Estatuto do Índio vai definir como sendo um conjunto de famílias ou comunidades índias, quer vivendo em estado de completo isolamento em relação aos outros setores da comunhão nacional, quer em contato intermitente ou permanente, sem contudo estarem neles integrados. Tá? Então, esse seria o conceito de comunidade indígena. Na verdade, pessoal, povos indígenas, ele é uma expressão genérica que se refere a grupos humanos espalhados por todo o mundo e que são bastante diferentes entre si. Então, quando a gente fala em povos indígenas, ele é uma expressão genérica para dizer que esses grupos, eles, na verdade, pertencem a uma determinada comunidade, a um grupo étnico, mas que são muito diferentes entre si. A gente vai ter povos indígenas aqui no Brasil, né, que têm características, crenças diferentes, que outros povos indígenas na América, né, os incas, os astecas, os maias também são considerados povos indígenas. Nos Estados Unidos também a gente vai ter a população indígena. Então, eles estão espalhados pelo mundo inteiro e são bastante diferentes entre si. O que todo povo indígena ele tem em comum? Antes de mais nada, o fato de se identificar como uma coletividade específica, ou seja, um grupo que tem uma característica diferente da sociedade nacional, né? Então, ele é uma coletividade específica distinta de outros conjuntos da sociedade nacional no qual ela está inserida, e todo indivíduo que se reconhece como parte de um grupo com essas características, né, ele é reconhecido então, ou pode ser reconhecido como, ou considerado índio, tá? Mas não tem assim uma definição específica exata do que seria exatamente um indivíduo que seja para que um indivíduo seja considerado índio. Na verdade, está muito mais ligado a uma questão de origem étnica, que vive nessa coletividade específica, né, e que não está inserido totalmente na sociedade nacional como nós estamos, certo? Então é importante a gente fazer essa distinção, né, entre
povos indígenas e também comunidades tradicionais. As comunidades indígenas, elas também são chamadas de comunidades tradicionais, mas comunidades tradicionais, ele é um termo mais genérico. E aí, as comunidades tradicionais, elas têm uma relação diferente com a terra, com a questão da natureza, ou com a própria organização social, que é muito similar à população indígena. E o que é importante, pessoal, é que as comunidades tradicionais, elas vão muito além do espaço geográfico, porque elas também são culturais. Então, tu tem a questão da terra, do espaço geográfico, obviamente, a questão toda essa de regular e proteger essas terras, mas também porque isso está ligado a uma questão cultural, prática, a forma como essas pessoas vivem, que é diferente da forma como a gente vive. Então, não adianta levar essas pessoas para uma outra realidade que é diferente daquela que elas conhecem, tá? Então, as comunidades tradicionais são esses grupos que têm essa ligação com a terra e que isso também tem a ver com as suas práticas culturais de autossustento e que buscam uma outra forma de vida. E assim são os povos indígenas, os quilombolas, mas também tem outros grupos étnicos que têm essa ligação com a terra e que também podem ser consideradas comunidades tradicionais. Então, os povos indígenas, eles são uma comunidade tradicional, né? Mas assim como também podem existir outras comunidades tradicionais. Diante dessa importante relação com a terra e com a natureza e que faz dos povos indígenas também uma comunidade tradicional, na próxima aula nós vamos falar então sobre a questão da proteção das terras indígenas e da demarcação dessas terras aqui no Brasil.